Olá, hoje nós vamos falar do terceiro, do 10º princípio, na terceira semana, eu, outra sociedade. A minha calvície aqui é um apoio que estou dando à minha neta e estamos juntos, né? Muito bem. O que é a cooperação na terceira semana, né? É muito difícil você fazer um filho cooperar hoje em dia, por quê? Por que ele não lava o prato dele? Não lava. Quando ele está internado, ele lava. Quando chega em casa, não lava. Por quê? Né? A gente vai discutir isso porque o mundo mudou muito, o mundo é um crescente. O mundo evoluiu em tudo. Né? Evoluiu em tudo. Assim como o amor exigente evolui. Nós começamos com raízes culturais e terminamos com o amor em dezembro. E nesse período evoluímos muito. O NA também, a sobriedade também, o Alcoólicos Anônimos, é tudo evolutivo. Não é? Evolutivo para o bem, evolutivo para o mal. Mas é tudo evolutivo, tudo cresce, tudo vai melhorando a cada dia. E a nossa sociedade do passado fica lá para trás e a gente. Não, isso é coisa do passado. Então eu venho lembrar, né, eu falei essa semana, falei numa live, né, numa reunião, sobre essa situação. Quando eu era criança, a gente dormia numa casa que não tinha forro, não tinha laje, era telha, uma telha feita aqui nas pernas, né? Sabe? Por isso que vem o termo feito nas coxas, porque as telhas eram feitas pelos escravos, né, lá no meio do barro, na olaria, e eram moldadas na coxa. Então por isso que não encaixava direito, porque cada um tem uma coxa mais grossa, mais fina, né? Entendeu? Por isso que chama nas coxas, né? E a gente eles faziam assim, né? Botavam o barro na coxa assim, ia apertando e fazia o molde na coxa. E era essa telha, então essa telha é cheia de defeito, tinha buraco pra cacete. De noite a gente chegava até a lua passando assim nas frestas da telha. E eu era criança, tinha 5, 6 anos, 7 anos, nasci naquela casa, né? Praticamente nasci naquela casa, nasci no meio do mato. Mas fui criado naquela casa ali, né? Jacareí. E, e a casa era assim, né? Era esse telhado, não tinha nada. Eu dormia numa cama junto com meu irmão, a cabeceira para lá e a cabeceira para cá, sabe? Era assim que se fazia. A minha irmã dormia numa caminha à parte ali, no mesmo lugar. Uma casinha simples, casinha pequena, como todo lugar. O banheiro era lá no fundo, não é? Não era banheiro, era uma latrina, né? Era um buraco no chão, um monte de tábua com um buraco, ainda existe por aí, com um buraco no meio, você tem que acertar ali. Errar ali está difícil. Então, esse era o banheiro nosso, né, da minha infância, que vem na minha lembrança e vai vir na lembrança de muitos de vocês também. E era ali que a gente fazia as nossas necessidades. Agora, de madrugada, você sair no escuro, no meio da bananeira, no meio dos matos, como está aqui, e ir lá, é meio complicado. Então existia aí na minha época mais para trás, eles chamavam de urinol. Né? Depois mudaram o nome mais bonitinho, né? Chamaram de pinico. Né? Mas no começo era urinol. E aí meu pai botava o urinol lá, o pinico, embaixo da cama dele. De madrugada levantava e usava o urinol. Né? De manhã, todo mundo. Ele, a minha mãe, os filhos, queria fazer o xixi, ia lá no urinol, lá, puxava lá o pinico lá e fazia lá. Agora de manhã, cada dia, era um que levava o urinol para descarregar lá na latrina lá. Entendeu? E não tinha conversa, cada dia era um. Descarregava lá e jogava lá os cocô e os urina lá dentro lá. E aí pegava água num balde, tinha lata de 20 litros, tinha lata menor. A lata menor era para nós, pequenininho, né? Não dava nem 5 litros. Então a gente já tirava lá a água, jogava no urinol ali no pinico, lavava bem, né? Deixava secar no sol para mais tarde botar embaixo da cama do pai e da mãe. Porque durante o dia a gente ia usar lá no fundo do quintal, no meio do mato. Não é? Então, isso é a cultura daquela época. Tinha que ser assim. Não tinha facilidade, não tinha negócio de aperta o botão da descarga, não. Hoje já tem descarga que você grita,
dá descarga, o trem dá sozinho, não precisa nem apertar o botão. Né? Então, a cooperação na sociedade, o que aconteceu? Como tudo foi progredindo, nós tínhamos carros antigos, bicicleta velha, hoje tem tudo moderno. Né? A sociedade se modernizou, mas ela deixou no passado os ensinamentos daquela época. Deixou lá. As famílias daquela época pensaram o seguinte: meu filho não vai passar o sofrimento que eu passei. Sem saber que esse sofrimento nos fez ficar pessoas fortes, pessoas determinadas. Eu mesmo indo para droga, para cachaça, eu estou aqui firme, 76 anos, porque sou determinado. A maioria desses velhos eram determinados. Né? O Brasil que foi para a guerra. Então, o sofrimento nos fez crescer. E a família hoje faz o quê? Impede que os filhos sofram. Ou impede que os filhos aprendam o que é pegar um urinol com urina e cocô e levar lá na latrina. Não precisa disso. Mas o filho pode arrumar a cama. Eu aprendi lá na minha infância, cada dia, cada semana era um que arrumava as camas. Meu pai e minha mãe ensinou isso. E cada um tinha que fazer alguma coisa dentro de casa. Isso a maioria das famílias daquele tempo, 1950, fazia isso. Aí com a modernidade toda aí, tem família que já botou 2, 3 empregadas, né? E não precisa nada disso. E não, família pobre aí, não, filhinho, deixa que eu faço. Não, filhinho, deixa que eu faço. Você vai se cansar. São as famílias facilitadoras. Essas famílias facilitadoras, elas querem que o filho seja cooperador? Como? Ele não aprendeu a cooperar. Ele não aprendeu esse termo cooperação desde criança. E agora você paga um pago. Tem um filho lá dormindo no sofá, não faz nada, começa a usar droga numa boa, começa a usar maconhinha, beber uma cachaçinha, daqui a pouco está no crack, está na cocaína e vai embora. Acabou. E você quer consertar esse menino que você permitiu que ficasse assim. Você tem que lutar muito agora. E você não fez no passado, você vai ter que fazer agora. E vai ser duro para você. Porque você se tornou uma pessoa codependente das ações do seu filho. Então é preciso que você pense nisso. E você, mãe que está tendo um filho agora pequenininho, pense nisso também. Que você tem que ensinar ele a cooperar desde pequeno. A família não é o pai e a mãe, a família é o todo, é o grupo todo. A família é o pai, os filhos e a mãe. Todos são família. Não pode sobrecarregar um só. Tem que ficar dividido as cargas domésticas. Então você, mãe que está, mãe de primeira viagem, comece a ensinar seu filho a ter um pouco de dificuldade na vida. Se ele não arrumar a cama, deixa a cama desarrumada. Né? Comece a tomar atitude. Tinha filho que usava droga dentro do quarto trancado e ainda brigava, quebrava o pau. Aí aconselhado que foi por um membro, uma pessoa do nosso grupo, tira a porta. Ele tirou a porta, acabou o problema. Agora se você quiser usar droga, use na rua, aqui dentro de casa você não usa mais. Acabou. Não é? Ele não quer cooperar, ele quer usar droga dentro de casa. Mas é absurdo isso. Então arranca a porta. E foi o que fez, arrancou a porta. Né? Tem até um vídeo de uma moça aí que faz vídeo bastante, falando sobre isso, né? Sobre a filha dela. Então é isso que tem que ser. Agora, a família, tadinho. Meu filhinho está com 42 anos usando droga. Meu filho está com 62 anos usando droga. Pode isso? É um absurdo, né? Por quê? Porque a família foi facilitadora. A família não preparou esse filho para ser um trabalhador, um lutador, um guerreiro pelas suas coisas. Fez tudo por ele. Por quê? Porque a cultura foi mudando. A gente nem percebe. A gente nem percebeu que a gente está sendo facilitador. Claro que eu fui um pouco facilitador em algumas coisas, mas eu fui pior que isso. Fui um pai ausente. Então, a gente tem que mudar. Se você quer mudar seu filho, comece a mudar você. Porque
com a sua mudança, você provoca mudança no outro. É tarde? Não, nunca é tarde. É sempre tempo. Seu filho se tornou uma pessoa frágil, inseguro, medroso, porque nunca lutou por nada. Agora é hora de você fazer o que você não fez lá de pequenininho. Fazer ele cooperar, fazer ele aprender a lutar pela vida. Ele está pedindo isso para você. Ok? Tenha todos um bom fim de semana.